Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns mitos e verdades a respeito do investimento em imóveis, aquelas verdades absolutas que a gente ouve por aí. Então, se você tem dúvidas em relação a isso, fique com a gente aqui até o final. Bom, antes da gente começar, aproveite para se inscrever no canal, acompanhar os nossos conteúdos aqui, ative o sininho, você será notificado toda vez que você receber algum conteúdo. E também acesse a nossa área logada da EK Research. É gratuito, é só você acessar esse link que está aparecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo, criar o seu login e senha e pronto, você já terá acesso ao conteúdo completo que nós divulgamos todos os dias na nossa área logada da EK Research. O primeiro mito é: o imóvel sempre valoriza. Bom, a gente tem que tomar cuidado com essa afirmação. Por quê? Geralmente a gente escuta isso de algum amigo próximo, de algum parente, e nós não podemos generalizar casos específicos. Não estou dizendo aqui que não tem algumas pessoas que ganham sim bastante dinheiro com investimento em imóveis, diretamente. Sim, elas existem, mas a gente tem que lembrar que geralmente esse tipo de informação a gente sempre divulga são nossos ganhos, os nossos sucessos. Geralmente a gente não fica sabendo das decisões que não foram acertadas na vida das outras pessoas. Então, temos que ter muito cuidado ao generalizar casos específicos. Eu vou te mostrar aqui alguns casos. Bom, se você já ouviu, o imóvel sempre valoriza, o fundo imobiliário não acompanha a valorização do imóvel, eu vou te trazer aqui alguns dados comparativos. Em primeiro lugar, o mercado de imóveis residenciais não possui uma precificação diária. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue dizer exatamente quanto alguém estaria disposto a pagar pelo seu imóvel agora. Em geral, quando você costuma receber uma proposta de aquisição do seu imóvel, quando alguém chega com uma proposta de compra para o seu imóvel, se ela não estiver dentro do valor que você considera justo, às vezes esse valor é um valor maior do que você pagou, ou é o valor que o seu vizinho conseguiu vender na última transação que você ficou sabendo, você não vai aceitar fechar negócio. Pensando dessa forma, guardadas as devidas proporções, este é o valor de mercado. Esse valor que lhe foi oferecido para vender o seu imóvel agora é o valor de mercado quando a gente fala dos fundos imobiliários. Por quê? Nos fundos imobiliários, as pessoas fazem negócio o tempo todo. Então, nós temos como saber quanto vale determinado ativo, determinada cota naquele exato momento, caso você esteja disposto a vendê-la. Então, para que a gente consiga fazer uma comparação justa e não apenas baseada em fatos isolados, nós precisamos encontrar um indicador que nos mostre uma média nacional dos preços pedidos desses imóveis residenciais. Bom, esse indicador é o FIPZAP. Ele é calculado de acordo com a média de pedidos, na média de imóveis ofertados, tanto no Brasil quanto em diversas cidades específicas. Bom, nós vamos utilizar esse indicador, ele tem esse indicador para venda e também indicador da evolução do preço de aluguel. Hoje, o FIPZAP, esse indicador que nós vamos utilizar aqui, é o principal termômetro nacional para nos mostrar como está a evolução do mercado residencial imobiliário. Bom, vamos compará-lo então, quanto com o IPCA, quanto ao IFIX, em períodos similares. Vale lembrar que a gente está considerando aqui, nessa simulação, uma premissa otimista para investimentos em imóveis. O que eu quero dizer com isso? Eu estou considerando que todo o aluguel que você recebe do seu imóvel físico, você consegue reinvestir novamente no próprio imóvel, como se você conseguisse reinvestir aquele aluguel a uma taxa muito parecida com que o imóvel está valorizando. Bom, esse primeiro gráfico que eu estou mostrando aqui mostra na curva verde escura a média nacional de venda mais locação de acordo com o FIPZAP. A gente consegue ver que desde 2012 até ali janeiro de 2018, a média nacional de venda e locação desses imóveis superou a inflação, que é a curva verde clara, com uma certa folga. Depois de 2018, se você tivesse recebido todos os aluguéis e investido na mesma taxa de valorização do imóvel, você teria conseguido um ganho muito parecido com o da inflação, e essa curva verde clara aqui. Bom, já na curva rosa, a gente tem a média do IFIX. Na média do IFIX, essa premissa de reinvestimento dos aluguéis recebidos é mais realista, porque você consegue fazer essa compra todo mês com o dinheiro que cai na sua conta, justamente porque a barreira de entrada para fundos imobiliários é bem mais baixa. Com 10, 100 reais, você já consegue comprar uma cota ali no mercado secundário. E a gente vê que mesmo com toda a crise da pandemia, com toda a crise que o Covid trouxe para o mercado de risco de modo geral, o IFIX superou com folga a média nacional do FIPZAP, considerando venda mais locação de imóveis. Bom, mas você pode me dizer aqui, a média nacional é algo muito amplo.
Então vamos restringir um pouquinho, vamos olhar para a cidade de São Paulo. Bom, aqui nesse gráfico eu mostro para você a média na cidade de São Paulo. Então, desde 2012, o índice FIPZAP, considerando aluguel mais venda, conseguiu superar com mais folga, mesmo tendo aquele estreitamento entre o IPCA e o valor da média do índice. Então, a gente teve sim um ganho superior à inflação, um estreitamento no mesmo período de 2018 a 2021, porém, nós vemos que novamente o IFIX apresentou um comportamento de ganho superior a esses dois índices, tanto o índice da média de ofertas quanto a inflação. E eu quero mostrar para você aqui nesse gráfico que a situação fica um pouco mais desafiadora quando você não consegue reinvestir o aluguel recebido no imóvel físico diretamente na mesma taxa em que o seu imóvel valoriza. Por quê? Veja só, aqui eu estou comparando apenas a evolução do preço de venda na cidade de São Paulo com o IPCA. Vocês podem ver que a partir de janeiro de 2021 houve um descasamento. Então, se você investiu em imóvel desde janeiro de 2012, hoje, em janeiro de 2023, você estaria no acumulado, apenas considerando o preço de venda, perdendo para a inflação. Bom, mas e os casos de sucesso que eu comentei no começo? Eu falei que eles existem? Sim, eles existem. Veja aqui o gráfico da cidade de Balneário Camboriú. Nesse gráfico, o nosso horizonte de tempo é um pouco menor porque nós só temos dados do índice FIPZAP a partir de 2018. Bom, você pode ver que quem comprou o imóvel na cidade de Balneário Camboriú, uma das cidades que tiveram as maiores valorizações imobiliárias dos últimos anos, a gente percebe que desde 2018 até 2020 o ganho foi em linha com a inflação. Então, a partir de 2020, 2021, é que nós temos sim que o ganho de quem conseguiu comprar um imóvel lá em 2018 na cidade de Balneário Camboriú, está segurando até agora, tem um ganho bem superior à inflação, como a gente consegue ver nesse caso. Então, o que eu quero dizer aqui e o que eu mostrei para vocês a partir de dados e não de situações específicas. O imóvel nem sempre valoriza. A gente tem situações e situações, perfis e perfis diferentes. A gente tem casos de muito sucesso e casos de rendimentos muito próximos à média da inflação, por exemplo. Então, quando alguém disser para você que imóvel sempre valoriza e que os fundos imobiliários não valem a pena, lembre desses dados aqui. Ou seja, não é verdade que os imóveis sempre valorizam. Vai depender da região que você está comprando, vai depender da sua capacidade de reinvestir os aluguéis na mesma taxa dos imóveis e não é verdade também que você sempre terá uma variação positiva com investimento direto em imóveis ou que os fundos imobiliários não compensam frente ao investimento direto no mercado imobiliário. Então, sempre que você ouvir esse primeiro mito, mas o imóvel sempre valoriza, lembre desses dados que eu te mostrei aqui. O segundo mito é, eu vou comprar um imóvel na planta, ele vai valorizar bastante e praticamente não tem risco. Esse mito, ele tem duas partes, ele vai valorizar bastante e ele praticamente não tem risco. Bom, vamos falar do risco. Comprar um imóvel na planta tem sim risco. Você tem o risco da obra, você tem o risco de atraso na finalização dessa obra e a gente tem que lembrar que se você optou por parcelar essa compra, você terá o saldo corrigido pelo INPC até a entrega do imóvel. Ou seja, o seu valor total pode ser muito superior ao que você estimou lá no começo. Então a gente tem sim alguns riscos que não podem ser ignorados quando decidimos investir em um imóvel diretamente na planta. Outro risco que existe nesse sentido é que com o atraso da obra, caso essa obra atrase, você pode ter esse imóvel em mãos em um momento em que o mercado imobiliário não está tão favorável assim. E aí você terá custos. Você terá custos de IPTU, você terá custos de condomínio, você terá alguns custos de manutenção, caso necessário, com esse imóvel vazio ou então com você não conseguindo uma liquidez necessária para vender no preço que você acha justo que esse imóvel vale. Então, a gente tem sim risco de obra, risco de liquidez e o outro risco muito importante, um risco de concentração. Um imóvel na planta requer um investimento mais alto e você terá uma boa parte do seu capital investido em apenas um único imóvel residencial em uma única cidade. Já nos fundos imobiliários, a gente tem risco, claro, nós também temos risco, é o investimento em renda variável. No entanto, você consegue mitigar um dos principais riscos, que é a concentração excessiva em determinado ativo. O terceiro mito é, Carol, mas investir em fundos imobiliários é muito caro, eles cobram muitas taxas. Será mesmo? Bom, um fundo imobiliário ele pode cobrar ali até 2,5% ao ano de taxa de administração e, caso ele tenha, alguns fundos prevêem uma taxa de performance, ou seja, é estabelecido um critério de desempenho, o que ultrapassar esse critério de desempenho, a gestão pega uma parte para ela. Bom,
Essas são as taxas básicas que existem em fundos imobiliários. Existem outras taxas, às vezes uma taxa de consultoria, mas essas são as principais taxas cobradas nos fundos imobiliários atualmente. Quando a gente fala do ganho de capital, os fundos imobiliários eles são tributados em 20% sobre esse ganho de capital. Ou seja, se você comprou uma cota a R$100 e a vendeu a R$120, você será tributado em 20% sobre os R$20 de lucro que você oferiu. Já no mercado de imóveis, se você comprou um imóvel a R$500 mil e o vendeu a R$550 mil, você será tributado em 15% dos R$50 mil de lucro. Ou seja, o imposto de renda sobre ganho de capital é menor nos imóveis. No entanto, caso você decida vender este imóvel, você será cobrado em uma taxa de 5 a 6% sobre o valor total desse imóvel pela imobiliária. Ou seja, se você vendeu este mesmo imóvel a R$550 mil, além da tributação dos R$50 mil de lucro que você teve, você precisa pagar uma taxa de 6% sobre o valor total, ou seja, sobre os R$550 mil. Então, só essa taxa de corretagem na venda acaba compensando a diferença de alíquota de cobrança de imposto de renda nos fundos imobiliários. E aí nós podemos falar sobre outras taxas. Por exemplo, caso você utilize uma imobiliária para fazer a gestão dos seus imóveis, ela te cobrará uma taxa de 10% sobre o valor do aluguel, que é a taxa de comissão dela. Já nos fundos imobiliários, você tem que os proventos recebidos, ou seja, os aluguéis, eles são isentos do imposto de renda e eles caem líquido na sua conta. Isso sem contar também nas taxas que você pode acabar pagando, como por exemplo, uma manutenção não esperada, um custo de vacância também não esperado, uma rescisão antecipada de contrato. Você teria, ao mesmo tempo que você terá uma queda abrupta de receita, você também pode ter um aumento das suas despesas. No fundo imobiliário, todos esses custos acabam sendo diluídos. Uma vacância pode ser pontual num portfólio multi. Mesmo assim, um custo de manutenção, um custo de reforma, ele também pode ser bem pontual quando a gente está falando em fundos bem diversificados. Agora, se você tem um imóvel que não está ocupado e não está em tão boas condições assim, você ainda precisa desembolsar um capital para poder reformá-lo. Esse desembolso tem que acontecer para que seu imóvel continue atrativo. Nos fundos imobiliários, não há essa chamada de capital, ou seja, você comprou e você não precisa, caso você não queira, investir mais dinheiro naquele imóvel. Bom, e o quarto e último mito é que os fundos imobiliários não valorizam. Bom, eu acho que a gente já falou um pouco aqui sobre esse mito lá no começo do vídeo, quando eu mostrei a comparação do IFIX com outros índices, mas a gente pode pegar casos específicos também. Veja aqui o caso do HGLG11. Estou mostrando aqui para vocês um fundo que tem bastante histórico. Caso você tenha reinvestido todos os proventos no HGLG11, você teve sim um ganho bem considerável com o fundo imobiliário. A gente tem outros casos também, esse aqui é um fundo de lajes corporativas, também com ganhos expressivos ao longo dos últimos anos. O que acontece é que nós não podemos generalizar, assim como nós não podemos generalizar os ganhos e as perdas no investimento direto em imóveis, aqui nos fundos imobiliários a lógica tem que ser a mesma. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Bons investimentos em bons fundos imobiliários diversificados, eles sim valorizam e sim podem te ajudar e muito a construir uma excelente renda passiva mensal, com muito menos dor de cabeça, muito menos burocracia e também com um ganho potencial muito superior. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você já ouviu algum outro mito, se você ficou com alguma dúvida sobre todos os dados que eu trouxe aqui, comente nesse vídeo e me fala que mito que você já ouviu a respeito de fundos imobiliários e imóveis.